Shalom Brahá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. O nosso grupo, nosso querido Ciro Jones, ele pergunta, Dr. Ciro Jones, ele pergunta: querido Rabino Gloiber e queridos da ONG, gostaria de saber por que em Shemot 7:9 o cajado de Moshe se transformou em crocodilo. E logo em seguida, em Shemot 7:15, Hashem pede a Moshe que leve seu cajado, que se transformou em serpente. Há algum significado oculto aqui? Muito boa sua pergunta, deve ser a pergunta de muitos. Então agora, nosso querido Rabino vai responder. Opa, Shalom Abraha, queridos amigos da ONG. O que acontece na prática é que nós vamos ver uma diferença entre o texto em hebraico, o texto em aramaico e o texto em português. No texto em hebraico, Hashem diz para Moshe que daber alechem paró, quando falar com vocês o faraó, lemot nu lachem mofet, pedindo para vocês darem para ele, fazerem um milagre para ele ver que foi Hashem que mandou vocês. Ve'amarta l'Aaron, aí você, Moshe, você vai falar pro Aaron. Como a gente sabe que Hashem está falando com Moshe? Porque ele falou, e você vai dizer para Aaron. Se Hashem tivesse, porque no começo ele fala, Ve'omer Hashem el Moshe ve'el Aaron. No começo Hashem disse para Moshe e Aaron. Quando o faraó pedir para vocês um milagre, você vai falar para Aaron. Então não pode ser que Hashem está dizendo para Aaron, para ele falar para Aaron. Então aqui a gente entende que mesmo que no começo o versículo apresenta uma conversa entre Hashem, entre Deus, Moshe e Aaron, mas você vê na continuação que Deus está falando com Moshe, para Moshe falar para Aaron. E o que Moshe vai falar para Aaron? Kachat matcha, pega o seu cajado, ve'ashlech lefnei paró, e jogue ele na frente do faraó, e ele vai se transformar num tanim. O que é tanim? Muito boa pergunta. Cobra não é porque cobra é nahash. E a cobra, em hebraico, que é nahash, a tradução dela para aramaico é rívia. E a gente vai para a tradução do aramaico, o que é esse tanim? E vamos ver como se traduz Bavale Tanina. Então, no aramaico, no árabe, o tanim, ele é o crocodilo. E como a gente sabe que ele é um crocodilo, essa mesma palavra vai aparecer quando o profeta Ezequiel ele fala sobre o faraó, que o faraó diz, esse é o meu rio, e eu me criei a mim próprio. E ele compara o faraó ao crocodilo que ele está agachado dentro do seu rio. Então, se fosse uma cobra, não seria um símbolo de prepotência, porque a cobra dentro da água ela é uma coitada, ela sai correndo. Agora, a prepotência é para dizer que o faraó ele é tão prepotente, mas tão prepotente que ele se compara à coisa que está agachada dentro do seu rio. É o crocodilo do rio Nilos, que ele agachado dentro do rio é o símbolo da prepotência, a coisa mais prepotente do mundo. Então, a palavra tanim, em hebraico, quer dizer crocodilo. E a gente vai para a tradução para português, ele vai traduzir como cobra. Por que ele vai traduzir como cobra? Porque o Rashi, para explicar para uma criança de 5 anos na Europa, há 800 anos atrás, que não tinha lá zoológico climatizado. E o inverno da Europa faz tudo congelar. E o crocodilo, ele é do rio Nilos, do Equador. Então o crocodilo na água gelada, ele tem sangue frio. Ele congela, acabou. Então não tem como manter um crocodilo na Europa. E o Rashi não tinha como mostrar para as crianças da Europa o que é um crocodilo. Então ele fala, olha, o mais próximo ao crocodilo, o que é? A cobra. Então, imagina uma cobra. O Rashi ele traduziu como cobra para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, o tanim é crocodilo. Então, Hashem fala para Aaron, para Moshe, para ele falar para Aaron. Ou seja, assim, Ve'amarta el Aaron, fala para Aaron.
Kachet matcha, pega o seu cajado, o cajado de Aaron. Vashlech lefnei Paró, então, para Aaron jogar o cajado de Aaron na frente do faraó, e o cajado do Aaron vai virar um crocodilo, e o final dessa história é que ele come os cajados dos feiticeiros, dos magos do Egito, que também viraram crocodilos. E aí, na continuação, vocês vão ver. Cada um dos magos do Egito jogou o cajado dele virou um crocodilo. Imagina a cena. Só que eles viraram crocodilos por meio de feitiços. E o cajado de Aaron voltou a ser um cajado e comeu todos aqueles crocodilos dos magos do Egito. Então, por isso não podia ser o cajado de Moshe. Que o cajado de Moshe tinha nomes de Hashem. Ele tinha uma santidade, então ele não podia comer esses feitiços. Por isso Hashem pediu para Moshe pedir para Aaron jogar nessa situação o cajado de Aaron. Depois, na continuação, quando Hashem pede para Moshe ir novamente falar com o faraó, ele diz o seguinte: Lech el Paró baboka, vai para o faraó de manhã, e olha, ele está saindo para a água, quer dizer, o faraó, ele entrava no rio Nilo, fazia lá as necessidades fisiológicas dele, e ele falava para todo mundo que ele era Deus, porque ele não precisa ir para o banheiro. Essa era a prova que ele, Deus me livre. Então, na hora que o faraó entrava lá no rio Nilo para fazer as necessidades básicas, Moshe Rabbeinu aparecia e falava: você está contando para todo mundo que você é Deus? O que você está fazendo aí? Não. Isso era uma situação dessas. Então Hashem diz para Moshe, para ele levar o cajado dele de Moshe, que foi o cajado que se transformou em cobra. Então, quando o cajado de Moshe se transformou em cobra, Moshe, ele era o pastor de ovelhas do Itró. E um carneirinho fugiu até o Monte Sinai. E o Itró morava em Midian. Então a gente imagina que a distância entre o Midian e o Monte Sinai é uma distância pequenininha, que o carneirinho consegue fugir correndo até lá. Moshe chega, ele vê um acontecimento, assim, uma coisa fora do comum. Ele vê que um arbusto pegou fogo, e o fogo está alimentando o arbusto incandescente, mas o arbusto está crescendo no mérito daquele fogo que está alimentando aquele arbusto. Então ele entende que isso é a revelação do Keter em cima, um nível espiritual tão elevado que nas 10 sefirot, a partir de Chokhmah, a Chesed, ela representa a água, a Gvorá representa o fogo, e não tem como as duas coisas viverem juntas. Quer dizer, a água apaga o fogo evapora a água. Mas no Keter, os dois opostos, eles se complementam. Então, nesse caso, por causa que estava acontecendo lá a revelação do Keter, no mundo material, a consequência disso era que o fogo estava alimentando o arbusto estava crescendo no mérito do fogo. Então, Moshe entendeu, não é que ele foi lá ver o que está acontecendo, Moshe já tinha visto o arbusto pegando fogo, ele tinha forno a lenha, fogão a lenha, ele sabia o que era uma madeira pegando fogo. Porque ele foi lá olhar, quer dizer, falta para ele o que fazer na vida, para ele ir lá olhar o arbusto pegando fogo. Ele foi ver porque ele viu que o arbusto ele não se consumia, ao contrário, isso que ele não se consumia, quer dizer que ele estava crescendo no mérito desse fogo. Então ele falou, aqui tem a revelação do Keter, então deixa eu ver por que está acontecendo isso. Se no mundo material está acontecendo isso, quer dizer que a revelação espiritual aqui é muito grande. E aí Hashem se revelou para ele, pediu para ele ir ao Egito e pedir para avisar o povo de Israel que chegou a hora da Geulah. Moshe Rabbeinu falou, o povo de Israel não vai me ouvir, eles não vão acreditar. Aí Hashem falou para ele duas coisas. Perguntou, o que você tem na mão? Mas Deus não sabe o que ele tem na mão, para Hashem está se revelando para ele lá. Não está vendo que ele está com um cajado na mão? Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, você me fala, o que você tem na mão? Quer dizer, você define isso como o quê? Como uma cobra ou como um cajado? Aí Moshe falou, cajado, né? Joga ele no chão, então tem que ter agora um cajado no chão.
Aí, na hora que ele jogou ele no chão, virou uma cobra. Então, para mostrar para Moshe, falou, olha, isso que você não acredita, que o povo de Israel, é isso que você está dizendo, que o povo de Israel não vai acreditar, você quer dizer, você está suspeitando das pessoas. Isso quer dizer que você está se comportando como uma cobra. E por isso, Hashem deu para ele esse exemplo. Está se comportando como uma cobra e Hashem pediu para ele colocar a mão dentro da túnica e depois tirar. E a mão dele saiu branca, aquilo era uma tzarat. E a tzarat, quando pega no corpo da pessoa, é uma grande tragédia. Já é a última etapa da pessoa que fala Lashon Hara, pessoa que suspeita dos outros. E aqui está se tratando de uma suspeita que ela não tem uma base. Ou seja, o povo de Israel, coitados, eram escravos no Egito. Moshe chegando lá e dizendo que chegou a hora da Geulah, como o Rebbe falou para a gente, que estamos na geração que vai ter a Geulah. Então, não tem motivo para eles falarem, olha, não vai ter Geulah. Quer dizer, eles... Então, nesse caso, suspeitar, diz a Agmará, suspeitar de uma pessoa kasher, suspeitar de uma pessoa kasher, como se fala, uma pessoa kasher. Correto. Uma pessoa correta, então isso é um problema. Então Hashem falou para ele, olha, essas duas coisas, dois sinais aqui. Você pode falar lá que você suspeitou e por causa disso o seu cajado se tornou uma cobra e a sua mão ficou metzurat. Então por isso que dizem nossos sábios, eles fazem disso uma regra de Torá. A regra de Torá é Achoshet Beksherim Loke Begufo. Pessoa que suspeita de pessoas corretas, ele tem problemas de saúde. Lá de cima dão para ele problemas de saúde. Então, se você suspeita de alguém, de uma pessoa correta, você tem que rezar forte, você tem que torcer para que a pessoa tenha feito a coisa errada, porque se ela não fez a coisa errada, aí você, Deus me livre, pode ter os problemas de saúde por ter suspeitado da pessoa correta. Por isso eles usam essa palavra, Achoshet Beksherim, aquele que suspeita da pessoa correta. Quer dizer, tem pessoas que não são corretas, aí é outra coisa, aí já, você imagina, a gente não vai, aqui em São Paulo, tem a Praça da Sé, e tem a Estação da Luz. Ninguém vai andar de noite nem na Praça da Sé, nem na Estação da Luz, que sai de lá sem roupa, sai de lá do jeito que Deus te criou. Isso se sair, né? Se sair, eles te roubam a meia, o sapato, a roupa íntima, te roubam tudo. Ah, você está suspeitando? Não, aqui você não está. Aqui não são ksherim, entende? Não são pessoas corretas. Aqui você sabe que eles são bandidos. Se suspeitar de bandido, você pode suspeitar. Então não vai lá, porque você suspeita que eles são bandidos, eles vão te assaltar. Mas aqui está se tratando de pessoas corretas, o povo de Israel no Egito, que eram as pessoas corretas. Então está suspeitando de pessoas corretas, Deus me livre da consequência. Então quer dizer que esse cajado, quando Hashem fala para ele, você vai para o faraó, você leva o seu cajado. O seu cajado foi o cajado que virou cobra quando você estava lá no Monte Sinai. O cajado de Arão, ele virou jacaré depois. Mas o cajado que virou cobra foi o de Moshe. Então ele falou para Moshe, pega o seu cajado e leva lá. E não precisa fazer nada. Mas o cajado, ele tinha nomes de Hashem. Ele anulava feitiços, coisas assim. Tem assuntos cabalísticos por trás desse cajado. Vamos mandar esses assuntos na nossa parashá escrita em Mitzvah Hashem. Tudo sobre o cajado de Moshe. Mais perguntas da Priscila, talvez? Então tá, deixa eu só achar aqui de novo. Espera só um pouquinho que eu saí aqui. Agora é no grupo... Continuamos no grupo Amigos da ONG, Pergunte ao Rabino. Aí a Priscila fez perguntas aqui para o Rabino. Vamos achar. Então, a primeira pergunta da Priscila. Bom dia, Rav Gloiber, moradora Rivka. Tenho pergunta sobre a Parashá Shemot.
Essa pergunta do Ciro também, da Parashá Shemot. Na Parashá Shemot, a Torá menciona que Miriam e Bátia conversam à beira do Nilo sobre a ama de leite de Moshe. Como pode a diferença de idade e de castas, ela colocou aqui, raça, língua, religião, entre as duas, não impedir que Moshe receba o alimento de sua mãe naquele momento? É uma das perguntas. Ok, então assim, nossos sábios perguntam o que a Bátia, a filha do faraó, foi dar um mergulho no rio. Ela é filha do faraó, ela é a princesa. O que ela está fazendo no lugar desses? A princesa está lá tomando banho na represa. Ela tinha salas de banho com as amas dela. Tinha tudo, tinha um palácio palácio de leite, com tudo. de cabra. E dizem nossos sábios que a Bátia, ela veio, se converteu ao judaísmo, ela veio mergulhar, ela veio fazer mikve no rio Nilos. Ela veio se purificar das idolatrias do pai dela. Por causa disso, Hashem já deu para ela essa mitzvah, que ela vê a cestinha com a criança chorando, e as egípcias, elas tinham filhos muito cedo. Lá é linha do Equador, né, lugar quente, então elas tinham filhos muito cedo, então todas as egípcias, as ajudantes da princesa, elas tinham leitinho nos seios, então cada uma tentou, o neném chorando, é que ele está com fome. Cada uma tentou amamentar ele e não deu certo. Ele não quis, ele virou a cara. E a Miriam, que ela estava próxima para ver o que vai acontecer, ela vê de repente todo esse milagre acontecer, quer dizer, no lugar de chegar um crocodilo e pegar a criança, chega a princesa com todas as ajudantes. Então, ainda dizem nossos sábios, a cestinha estava distante, e Hashem fez um milagre, ela esticou o braço, o braço se esticou até a cestinha, assim, aumentou de tamanho. Muitos milagres aconteceram lá. E o motivo que a princesa, ela veio, uma menina judia, e a princesa, ela veio se converter ao judaísmo. Então a gente imagina, ela sabia o que era judaísmo, ela tinha professores particulares da tribo de Levi, ela tinha acesso à cultura. Uma princesa tem professores particulares. Então, com certeza, ela queria estudar religião. E ela trouxe um sacerdote de cada religião, inclusive um rabino dos judeus. E ela gostou do judaísmo, ela viu que essa era a religião verdadeira e já continuou estudando. Então ela viu que é uma menina judia. Agora, a língua que eles falavam entre si, os judeus mantiveram a língua deles, que era a Lashon HaKodesh, a língua santa. Se a Bátia, como princesa, que se interessava por judaísmo, já tinha aprendido esse hebraico clássico e falou com a Miriam no hebraico clássico, ou se a Miriam sabia a língua dos egípcios, é como a gente mora no Brasil, a gente fala hebraico, fala português, quer dizer, a gente se vira nas duas línguas. Uma língua a gente precisa dentro da comunidade, a outra para fazer compras. Então fui para a América, tinha que pegar um ônibus, pegar um metrô, me virei no inglês. E aqui não precisava conversar muita coisa, quer dizer, a Miriam não precisava ser uma erudita na língua dos hieroglifos e a Bátia não precisava ser uma erudita no hebraico clássico. Então não teria problema assim da Miriam falar a língua dos egípcios e nem da Bátia, já que ela estudava muito sobre o judaísmo, dela falar no hebraico clássico. O que aconteceu depois disso, a Bátia colocou soldados dela lá para tomar conta do neném que ela adotou, e 2 anos Moshe Rabbeinu ficou mamando da mãe dele. Depois de 2 anos a criança já consegue comer um biscoitinho, e claro que a Bátia já fez contato com essa família, com certeza ela vinha todo dia ver o neném que ela adotou, e com certeza ela já conheceu o pai de Moshe e já pegou ele como professor particular, tanto para ela quanto para ele. Porque a gente vê que ele saiu do palácio do faraó sabendo o nome de Hashem de 72 letras. De onde veio isso? E de onde veio isso? Então ele tinha professores particulares, e diz o Zohar também que ele tinha um malach, um anjo que ensinou ele coisas profundas que os professores não tinham como ensinar a ele. Então, de uma maneira genérica, o que aconteceu foi isso. E a próxima pergunta da Priscila. A Torá nos chama a atenção a um caso ocorrido entre Miriam, Arão e Moshe. Quando Miriam fica leprosa, ela fala mal de Moshe e é advertida por Hashem.
E Moshe pede a sua cura, né? Pede que Ana Hashem refana lá. Ele pediu, por favor, Hashem cura ela. Essa explicação surge no momento em que Hashem começa a mostrar a Moshe o que pode fazer para mostrar ao faraó e aos hebreus a força de Deus. Não foram entendi. duas épocas diferentes. Diferentes. Aqui são duas épocas diferentes. Moshe, quando ele era um nenenzinho, aí tinha o caso da filha do faraó com a Miriam, então a gente vê que a Miriam era um pouco mais velha que Moshe, quer dizer, Moshe era um nenenzinho e a Miriam ela já era uma menina que conseguia se conversar com a filha do faraó. E carregar um cesto com a criança dentro. Carregar um cesto com uma criança dentro. Agora, o Moshe Rabbeinu saiu do Egito com o povo de Israel, ele tinha 80 anos de idade. Então foi 80 anos depois daquele caso que a filha do faraó encontrou ele no cestinho. E essa questão aqui foi lá no Monte Sinai, né? Que a no deserto do Sinai, não era no Monte Sinai. No deserto do Sinai foi... O povo de Israel ficou 40 anos no deserto do Sinai. E numa dessas, um dos acontecimentos que teve lá é que o Eldad Meidad, isso já foi bem... uma época bem avançada, já foi assim na reta final para eles entrarem na Terra Santa. Eldad e Meidad começaram a profetizar no acampamento e eles profetizaram que Moshe vai falecer e o Yoshua ben Nun, o Josué, vai entrar com o povo na Terra Santa. E aí a Tzipora, a esposa de Moshe, ela falou, coitadas das esposas deles, que o meu marido, desde que começou a profetizar, desde que ele se tornou o maior de todos os profetas, não dorme mais comigo. E o Miriam e Aaron, eles falaram, desculpa, você não pode falar que é por motivos religiosos. Não é por motivo de religião judaica, porque nós também somos profetas, e nós dormimos, a Miriam dorme com o marido dela, o Aaron dorme com a esposa dele, e eles falaram, não é por motivos religiosos, não é por motivos da nossa religião. Ele está fazendo algum rigor por algum outro motivo. E isso que a Miriam, ela falou isso. Hashem fez um milagre, teve uma revelação divina naquele instante, e naquele instante, por causa da revelação divina, tanto Aaron quanto Miriam tiveram que procurar um mikve, porque a pessoa que tem relação, o marido tem relação com a mulher tem relação com o marido, e de repente acontece uma revelação divina, então para conversar com Deus ela vai ter que se purificar, ela tem que mergulhar no mikve. E tinha aquela represa que ia acompanhando o nosso povo durante 40 anos no deserto, no mérito da própria Miriam. E eles tinham que dar um mergulho. Enquanto isso, não é bonito deixar Deus esperando. Então, o único que estava apto naquele momento para receber a revelação divina era Moshe. Então, todo mundo entendeu por que Moshe, sendo que Hashem não marca a hora com ele, sendo que Hashem não avisa, olha, todo dia 5 da tarde eu vou me revelar aqui. Quer dizer, Moshe não sabia quando iria acontecer a revelação divina. Ele estava sempre pronto. Ele estava sempre pronto. Então, o que aconteceu lá, a tradução disso como lepra é um erro grave de tradução. Porque essa mancha Negatzarat, ela é uma mancha branca, e o erro de tradução foi baseado nisso, que a Miriam ficou branca, ela recebeu a Negatzarat, ela ficou Metzorat Kashelek, como neve. Mas o nome lepra em hebraico é Shchin, Makat Shchin. Então, quer dizer, a Negatzarat é uma manifestação espiritual. E diz o Don Yitzhak Abravanel, foi um grande tzadik que viveu 500 anos atrás. Ele saiu da Espanha com 600 mil judeus, assim contam, fugiram da Inquisição. Don Yitzhak Abravanel, ele escreveu uma explicação sobre a Torá, chamada de Abravanel, uma explicação muito profunda. E nessa explicação ele fala sobre a Negatzarat. Ele fala que pelo judaísmo, judeu que tem uma doença, uma mulher judia, um homem judeu que tem uma doença, ele tem a obrigação
de ir para o médico. Porque a Torá dá permissão ao médico de curar. Na hora que a Torá fala que a pessoa que brigou com outro, bateu no outro, fez um ferimento no outro, ele tem que pagar o médico. E a Torá não iria roubar alguém. Se o médico, ele tem que pagar 3 coisas. Tem que pagar a indenização moral. Tem que pagar os dias de trabalho que a outra pessoa perdeu. Tem que pagar o médico. Pera, a Torá não ia falar, não ia roubar ele. Pode aumentar a indenização moral, pode aumentar mas falar para ele dar um dinheiro para uma coisa desnecessária já é roubo. Então a Torá podia falar, olha, a indenização moral vai ser o dobro do preço. E por que a Torá fala que tem que pagar o médico? Daqui a gente aprende que a Torá dá permissão para o médico de curar. Então, tem que ir para o médico, então quer dizer que a Torá está te dizendo que Deus ele dá uma permissão divina para o médico curar. Ou seja, dizem nossos sábios que do lado de cada médico tem o Malach Gabriel, o Rafael, o Gabriel, Deus me livre, o Malach Rafael, do lado do maior médico tem o próprio Malach Rafael, do lado dos menores médicos vai ter um anjo dessa categoria. Mas dentro desse mesmo tipo de anjos. Então, cada anjo, tipo, ele tem o que o Zohar chama de Mahané, né? Mahané é como uma divisão do exército, um acampamento do exército que tem muitos soldados. Os anjos, eles têm, na categoria deles, eles têm sub-anjos. Subdivisões. Subdivisões. Então, e como que se qualifica um grande médico? Tipo, pela especialização? Então, assim, o grande médico tinha uma história na Europa, uma história muito, muito conhecida, de um Hassid que ele se encontra com o Baal Shem Tov e o Baal Shem Tov quer dar uma brachá para ele e esse Hassid, ele fala, olha, não preciso de dinheiro, sou muito rico, não preciso de saúde, tenho muita saúde, não preciso de filhos e de filhas, tenho muitos filhos e filhas, tudo na minha vida está muito bom, não preciso de uma bênção para nada. Então ele conta uma história para ele que do lado de cada médico tem um anjo da cura. E do lado do maior de todos os médicos tem o anjo Rafael. E ficou por isso mesmo. Ele contou essa história. Futuramente, Deus me livre, chegou um dia que essa pessoa ele ficou extremamente doente. Trouxeram todos os médicos da cidade de Vilna. E cada médico que chegava, um melhor do que o outro, e o médico dava o diagnóstico que, olha, acabou. Pede para ele fazer o testamento, porque, Deus me livre, ele vai falecer. E aí ele conseguiu falar para trazer o melhor médico para ele. E o rei da Polônia, naquela época, a Lituânia pertencia à Polônia, o rei da Polônia estava passeando na região e tinha um médico oficial do rei que acompanhava o rei. E os filhos dessa pessoa conseguiram convencer o rei, conversaram com o rei para pedir uma permissão para o médico do rei vir visitar essa pessoa. Aí o médico do rei, ele era um judeu que tinha chutado o pau da barraca, tinha deixado toda a religião judaica, ele se tornou médico do rei da Polônia na Idade Média, então você imagina no ano de 1700 e qualquer coisa, você imagina lá ou a pessoa ele era um católico extremista ou era um judeu religioso, mas não tinha meio termo, assim, não tinha ateus e pessoas não religiosas, então você imagina se ele chutou o pau da barraca, imagina até onde ele chegou. E ele veio visitar esse doente e ele viu que não tinha o que fazer. Ele falou para os filhos, olha, não tem o que fazer mesmo, né? Ele vai falecer, mas está aqui uma lista de remédios, pelo menos para aliviar as dores dele um pouco. Nesse meio tempo que o filho ia sair para na farmácia, eles te preparavam o remédio na hora, tipo, eles moíam na hora as ervas e era tudo farmácia de manipulação naquela época. E o paciente começou a melhorar. Aí o médico falou, volta, vou te
dar remédios menos agressivos. Aí o filho está saindo, o paciente melhora mais um pouquinho. O médico fala, volta, volta. Até que esse paciente, ele levantou da cama, sentou na cama e agradeceu ao médico profundamente e contou para esse médico essa história. Quer dizer, ele ficou totalmente curado só por causa da presença do médico. Aí ele falou para o médico, contou essa história que o Bolshevik falou para ele, que do lado do maior médico tem um anjo Rafael. E mesmo que o médico não fez nada, quer dizer, eles não chegaram a comprar os remédios, que cada vez que o filho saiu para comprar o remédio, a pessoa já melhorou mais um pouco, mas aconteceu um milagre. Então, esse médico, que ele era um judeu que tinha chutado o pau da barraca, ele quis conhecer o Rebbe, e ele fez tshuva, ele foi para o Baal Shem Tov, fez tshuva e voltou a ser um judeu religioso, e depois ele pediu demissão no trabalho dele com o rei da Polônia. Uma história muito, muito interessante. Ou seja, em outras palavras, quando a gente fala sobre uma doença qualquer que seja, a Torá pede para você ir para o médico. E no caso da Negatzarat, a Torá fala para você ir para o Cohen. Então, o Cohen vai fazer um ritual religioso. E a Torá fala que doença tem que ir para o médico. Então, diz o Dono Yitzhak Abarbanel, a Negatzarat não é doença. Fosse doença, a Torá ia falar para você ir para o médico. Então, o que ela é? Uma manifestação espiritual, que ela pega numa parede, ela pega em roupas de linho, que são vegetal, roupas de lã, que são animal, e pega na pessoa. Então, por causa que, se ela fosse uma doença, a doença do mineral não pega no vegetal, não pega no animal, não pega no ser humano, e a pessoa não pode chegar e falar, olha, eu estou enferrujada aqui, está vendo meu ferrugem, toda a minha pele aqui está enferrujada, eu tenho que passar um bom breu aqui para tirar a ferrugem, passar uma... Ou seja, a doença da pessoa não pega no mineral, a doença do mineral não pega na pessoa. Então, a Negatzarat, ela é uma manifestação somente espiritual. E isso que aconteceu com a Miriam. Então, a tradução lepra é erro grave de tradução. A Miriam não ficou leprosa. Ela ficou com a Negatzarat. O povo de Israel esperou uma semana para ela ver. Moshe Rabbeinu falou, rezou para Hashem, falou, Ana Hashem refana ela. Por favor, Hashem, cura ela, por favor. Porque ele fez uma reza tão curta. Para ele entrar na Terra Santa, ele rezou 515 vezes. Porque ele fez uma... E ainda não foi atendido, mas aí a chefe falou para ele, eu tenho melhor do que isso, você vai ter Geulah, você vai ser Mashiach. Vai se reencarnar e se tornar Mashiach. Mas no caso da Miriam, por que ele rezou tão pouco? Porque ele falou assim, as pessoas sempre que precisam de uma reza, vêm pedir para ele rezar. E se vão falar agora, olha, a irmã dele, ele caprichou. Ele ficou rezando horas. Então ele fez o mínimo de reza possível, imaginável. Por favor, Ana, por favor, Hashem, Refa, cura, por favor, lá, ela. Só isso ele rezou. E ela ficou curada, mas ainda fica impura por 7 dias, não pode ficar dentro do acampamento. Por isso Hashem não deixou o povo viajar durante 7 dias, para que ela não fique no meio do deserto sozinha. A próxima pergunta da nossa querida Priscila. A próxima pergunta é, por que a Torá menciona que há 3 maneiras de chamar o nome de Deus? E cada uma das maneiras é a forma como a Hashem se apresenta no momento em que é... Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, porque é uma pergunta. Por que a Torá menciona que há 3 maneiras de nomear Deus, né? E cada uma das maneiras é a forma como a Hashem se apresenta no momento em que é necessário? É uma pergunta, tá? Então, assim, tem vários nomes de Hashem. Por que tem vários nomes? Porque cada nível, se Hashem se apresenta com o nome de Elohim, Yosef, ele falou para o faraó, Yosef, quando o faraó mandou tirar ele da cadeia, contou o sonho das 7 vacas bonitas, 7 vacas feias, Yosef falou para o faraó, Elohim Yanesh Lo Paró. Ele falou, esse nome de Hashem, Elohim. E por isso, o Yosef, por mais desagradável que fosse, no final do sonho, ele falou, faraó, eu sei que você vai me entender. Você tem que nomear alguém para arrecadar o trigo do Egito nos 7 anos de fartura,
para vender esse trigo para o povo nos 7 anos de fome. Quer dizer, por causa que a revelação divina tinha sido no nome de Elohim, então, a Esfirata Malchut, você precisa fazer o receptáculo. Deus ajuda quem se ajuda, nesse nível. Então, o faraó era obrigado a nomear alguém para arrecadar o trigo do Egito. Quer dizer, vai junto com a interpretação do sonho. Quer dizer, esse sonho, ele exige uma ação. Só que quando Hashem manda Moshe Rabbeinu falar para o faraó, Koamar Hashem, Koamar Yudke Vavke, já fala o nome de 4 letras. Nesse nome de 4 letras, o faraó fala, não conheço esse Deus e não vou mandar o povo, porque o faraó, ele te diz, em outras palavras, não conheço esse Deus, quer dizer, ele vai tirar um povo do lugar que tem água, comida, vai levar o povo para o deserto, homens, mulheres, crianças pequenas, não tem lá o que comer, não tem lá o que beber, vão ficar 3 dias lá, vão secar. Então, esse nível de revelação divina eu não conheço esse Deus. Conheço um Deus que ajuda quem se ajuda. Agora, um nível sobrenatural, que a comida vai cair do céu, e se você arar a terra, você vai estar se prejudicando, porque a comida vai cair no buraco, esse nível de Deus eu não conheço. Então, o detalhe é assim, a revelação divina, quando ela acontece no nível Malchut, você precisa ter um receptáculo. Aí Deus ajuda quem se ajuda. Então, o faraó contou o sonho dele para Yosef. Yosef entendeu que esse nível de profecia que recai sobre uma pessoa que não é judeu, esse nível de profecia, ele é um nível ligado ao Malchut. Então, precisa de fazer uma ação, fazer um receptáculo. Agora, quando Moshe Rabbeinu teve a profecia, já não era nível de Malchut, já era o nível do Keter. Porque ele se encontra com Hashem, ele está vendo que está tendo lá a revelação do Keter. Então, ele pergunta para Hashem, com qual nome você vai se revelar no Egito? Porque ele já tinha conhecido um nome, né? O nome de Elohim, quando Yosef falou para o faraó, Elohim Enes Shlom Paró, que o Elohim chamou Deus de Elohim, ele vai falar o que vai acontecer aqui com o faraó, e ele vai responder Shlom, a paz, Paró do faraó, quer dizer, ele vai... então o faraó não perguntou, não falou, não conhece esse Deus. O faraó conhecia todos os deuses, ele era um especialista em religião. Ele conhecia todas as feitiçarias e todas as idolatrias e tudo. Ele sabia que os judeus tinham um Deus também. Ele sabia, conhecia a religião judaica também. Não teve interesse, mas conhecia. Agora, ele não falou, não conhecia esse Deus, ele conhecia. Agora, quando Hashem se revelou para Moshe Rabbeinu, é diferente, porque a revelação divina para alguém que não é judeu é nível Malchut. A revelação divina para Moshe foi a nível Keter. Então, Moshe perguntou com qual nome, se eles me perguntarem com qual nome você vai se revelar lá, que nome eu falo? Então, Hashem falou para ele o nome de 4 letras, começando com Aleph. Então, esse nome se refere ao Keter lá em cima. Então, quer dizer, até a abertura do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho era a revelação do Keter. As 10 pragas eram as 10 sefirotas de cabeça para baixo. E a 11ª, que era a abertura do Mar Vermelho, é o Keter, que ele está acima das 10 sefirotas. Então já é um nível sobrenatural. Nível sobrenatural quer dizer que o fogo faz o arbusto crescer. Então, quer dizer, a comida cai do céu. E se você ara a terra, a comida vai cair no buraco e você perde a comida. Então, quer dizer, não só que você não pode fazer um receptáculo, mas... se você fizer, você vai perder. Está estragando. Tá estragando. Então, o nível de Shabbat. Se você trabalha no Shabbat, você vai perder dinheiro no Shabbat e no meio da semana. É o nível de Shabbat. Então, na prática, vai funcionar dessa maneira, que de acordo com o nível da revelação divina, vai ser exigido de você fazer o receptáculo ou não fazer o receptáculo. Então, se
Hashem pede para Adão Arishon, o Adão ele não precisava trabalhar, o trabalho que ele ia fazer lá no Gan Eden era rezar, para chover. Aí depois que ele fez a ação, no mundo da ação, ele comeu a fruta do Eitz Hadat, aí Hashem fala para ele, agora você vai ter que trabalhar, quer dizer, com o suor da sua face você vai comer o pão. Então tinha um trabalho que ainda não tinha chovido porque não tinha pessoa para trabalhar. Pera, mas se ainda não comeu a fruta proibida, você vai ter que trabalhar para quê? Se o trabalho foi uma maldição. Porque era um trabalho divino, era casa. Depois que ele comeu a fruta proibida, já é um trabalho maldição. Então aí já é um nível do Malchut. Então às vezes é exigido de nós fazermos um trabalho que é esse nível por causa que o Adão Arishon, ele comeu aquela fruta proibida. Então a gente falou que os homens vão ter que trabalhar, as mulheres vão ter dores de parto. Enquanto a mulher precisa de anestesia no hospital, na hora que ela vai dar luz, o homem ainda precisa trabalhar. Então, por isso que a gente trabalha. Na hora que a mulher for dar luz, de boa, fala, não me dá anestesia, estou aqui, dá luz, fala, oi, neném, que legal que você nasceu. O homem já não vai mais precisar trabalhar. Então, isso é o nível da revelação divina. A quarta pergunta é sobre Yitro. Jetro tem 7 nomes. E esses 7 nomes estão vinculados aos 7 povos que Israel precisa vencer para chegar à Terra Prometida? Então, o fato de ser 7, a gente vai para outro assunto, que tem 7 Sefirot, que eles são Zer Ampin e Nukva, que em cada Sefirá, o Yitro, ele fez a idolatria em todos os níveis. Ele era tipo o Papa, mago, o feiticeiro. Papa da época, mas era o Papa ele era assim, o sacerdote de cada uma das idolatrias. Ele passeava entre as religiões. Então tem uma idolatria que ela é ligada a Chesed, lá em cima, a bondade. Então, tipo, o Baal Peor. Você pode fazer tudo o que te agrada, até fazer número 1, número 2 no seu Deus. Então as meninas do Midian e do Moab, elas fizeram um festival perto do acampamento do nosso povo e falaram, olha, você quer dormir comigo? Você tem que fazer número 1, número 2, o que você faz no banheiro, você faz na estátua. Então tem, tipo idolatria assim, idolatria do amor, entende? Você tipo amor pela mulher do outro, não sei, amor que é o amor da idolatria, que elas eram mulheres casadas, que elas seduziram os nossos jovens, e idolatria do amor. E tem idolatria que a pessoa sacrifica o filho para idolatria, já é o assunto da Gevurah. Tem idolatria da que... tatuagem. Ou seja, tem as idolatrias vão se dividir em 7 categorias. Então, o Itra, ele era o sacerdote de cada uma dessas 7 categorias. Esses povos em Canaã, eles também representavam as impurezas do mundo, essas 7 categorias. Então, tem uma ligação. Mas o principal desses nomes é tipo, em cada categoria que ele se purificou, ele retificou. Ele trocou de nome. Isso, como a Ktora, né? Sim. A Agar, que ela falou, eu não sou a mesma, eu não sou aquela mulher que fez idolatria, agora eu sou uma nova pessoa. Então ele tinha os 7 nomes, quer dizer que ele retificou os 7 níveis de idolatria, uma coisa assim. E a última pergunta é, quem é o anjo que ataca Moshe? Quem é o anjo que ataca Moshe no retorno ao Egito? E que Tzipora faz a circuncisão do seu filho e joga aos pés. E que Tzipora fez a circuncisão do filho dos 2 filhos, né? Então, assim, o Moshe Rabbeinu tinha 2 filhos. E na hora que Hashem pede para ele viajar para o Egito, tirar o povo de Israel do Egito, então, eu imagino assim, vai fazer um shlichut lá, né? Vai descer lá, então ele pega a esposa, pega o Gershom e o Eliezer, são os filhos dele. O Gershom, porque ele era um estrangeiro numa terra estranha, e o Eliezer, porque
o Hashem ajudou ele, salvou ele da espada do faraó. Então ele deu os nomes dos filhos de acordo com os acontecimentos principais da vida dele. E ele pegou a esposa, os filhos, e Moshe Rabbeinu era um grande cabalista. Então, sendo que ele sabia que a qualquer hora eles sairiam, ele teria que ir lá no Egito tirar o povo. Ou seja, eles, por mais que a conversa entre ele e Hashem foi que ele pediu para Hashem mandar outra pessoa, por mais que por trás disso ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele teria que fazer muitas viagens e novamente ele não sabia quando isso iria começar. Se ele fizesse o Brit Milá do filho e de repente teria a revelação divina e eu sempre disse para ele agora começar todo o trajeto da Geulah, então por causa disso ele não fez o Brit Milá nos filhos, mesmo que desde Abraão a gente já tinha essa tradição no nosso povo, ao tal ponto do Yosef ter pedido para os egípcios também fazerem o Brit Milá, para que os judeus não passassem vergonha lá. E tem o lado cabalístico, é que o Erev Rav, eles também eram ramificações do lado eles eram almas divinas, mas num nível muito baixo, que o lado ruim superava o lado bom deles, mas eram almas divinas também. Então o Yosef já imaginou que eles sairiam do Egito futuramente com os judeus. De qualquer maneira, o Moshe Rabbeinu, com tudo isso, ele não fez o Brit Milá dos filhos. Então lá em cima tem um anjo responsável por cada coisa. E tem um anjo responsável pelo Brit Milá, de quem precisa fazer o Brit Milá. E esse anjo responsável pelo Brit Milá, quando o anjo desce para o mundo, ele pega a forma que ele quer. Da mesma maneira que os anjos, o Rafael, o Gabriel e o Michael, quando desceram para o mundo, eles pegaram a forma de 3 árabes que eram os hóspedes de Abraão, que geralmente eram aquelas pessoas. Também nesse caso, esses anjos, eles pegam no ar do mundo, quando eles chegam na dimensão do mundo, eles pegam a forma que eles querem. Então o anjo responsável pelo Brit Milá, ele pegou a forma de uma cobra muito grande, isso é uma coisa gigantesca, e ele se fazia assim como se ele estivesse comendo Moshe Rabbeinu até a cintura pelo lado de cima e comendo Moshe Rabbeinu até a cintura pelo lado de baixo. Quer dizer, todo mundo está vendo como uma criatura espiritual. E a esposa Tzipora, ela entendeu o que está por trás disso. Então ela sabia que as crianças precisavam fazer Brit Milá, sabia que o marido não fez por motivo de segurança, assim. Mas aí ela pegou uma pedra, com certeza uma coisa muito afiada, ela fez o Brit Milá das crianças. E assim aquela criatura espiritual desapareceu totalmente. Quer dizer, não tinha mais motivo para aquele anjo estar lá. E só que o anjo ele é chamado de acordo com o shlichut dele. Então é usada essa palavra Elohim também para o anjo desse nível. Às vezes o anjo é chamado de Bar Elohim, de filho de Elohim, filho de Deus. Às vezes é chamado de Deus, que é a criatura espiritual. Então, por isso que está escrito, a linguagem do versículo é que Deus se encontrou com ele e quis matar ele. É uma linguagem absurda. Deus falou para ele viajar e agora sim. É uma coisa absurda. Então, aí você vai para a explicação. É usado o nome Elohim, mas está se referindo ao anjo responsável pelo Brit Milá. Muito obrigada, Rabino, pelas responder as perguntas dos queridos alunos. Muito obrigado você, aluno, que pergunte ao Rabino. Então, assim, vocês dos nossos grupos fechados, por favor, façam perguntas. O Rabino responde para vocês, responde em áudio ou responde em vídeo, mas façam perguntas, tá? E se por um acaso alguma pergunta sua tá lá em cima, desce ela para nós. Desce ela para nós, inclusive amanhã, daí a gente já faz outro videozinho. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. Olha, uma dessas perguntas era uma dúvida que eu tinha também, era a respeito do Malar que veio tentar matar Moshe. Sim.
né? E foi respondida hoje. Tá Opa! vendo? O quanto é importante vocês fazerem pergunta, tira a dúvida de todo mundo. Todo mundo. Oi, e Atzlacha, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Bechal Tov.